A história da fuga dos israelitas do Egito é como um grande filme. Tem drama, tem perigo e tem milagres. É uma história sobre fé e coragem. É uma história sobre liberdade. Essa história é contada há gerações. É uma história que continua a inspirar pessoas em todo o mundo. Ela nos lembra que mesmo nos momentos mais escuros, a esperança pode surgir. A história nos leva de volta ao antigo Egito. Os israelitas, o povo escolhido por Deus, viviam em escravidão. Eles clamaram por ajuda. Eles ansiavam por liberdade. Mal sabiam eles que um libertador estava prestes a surgir. Um líder se levantaria para desafiar um faraó. Os israelitas estavam vivendo no Egito. Eles tinham se estabelecido lá há muitos anos, desde os tempos de José, que havia sido um dos conselheiros do faraó. A vida era boa e próspera para eles. No início, eles foram bem-vindos. Os egípcios os viam como amigos e aliados. Havia uma convivência pacífica e harmoniosa entre os dois povos. Mas com o tempo, as coisas mudaram. A prosperidade dos israelitas começou a causar inveja e desconfiança entre os egípcios. A atmosfera ficou tensa e os sorrisos se transformaram em olhares de preocupação. Um novo faraó chegou ao poder. Este novo governante não conhecia José e não tinha a mesma consideração pelos israelitas. Ele via os israelitas como uma ameaça. Temia que, em caso de guerra, eles se unissem aos inimigos do Egito e lutassem contra ele. O faraó decidiu escravizar os israelitas. Ele os forçou a trabalhar arduamente, construindo suas cidades e monumentos. Eles tiveram que construir grandes cidades e monumentos para ele. Os israelitas sofreram muito. A carga de trabalho era imensa, e as condições eram desumanas. Eles trabalhavam longas horas sob o sol quente. O calor era insuportável, e muitos adoeciam devido ao esforço excessivo. Suas vidas eram cheias de miséria e desespero. A esperança parecia distante e o sofrimento era constante. Os israelitas clamaram a Deus por ajuda. Eles acreditavam que só um milagre poderia salvá-los daquela situação terrível. Suas orações chegaram aos céus. Deus ouviu seus clamores. Ele não podia ignorar o sofrimento do seu povo. Ele viu o sofrimento deles. Com compaixão e amor, Deus decidiu intervir. Deus prometeu libertá-los da escravidão. Ele enviaria um libertador para guiá-los para fora do Egito. Ele os levaria para uma terra própria, uma terra que mana leite e mel, igualzinho àquela propaganda da Nestlé. Uma terra de abundância e paz, onde eles poderiam viver livres e felizes. Um dia, um menino nasceu em uma família israelita. Ele era um bebê saudável e bonito, e seus pais ficaram encantados com sua chegada. Sua mãe sabia que ele era especial. Desde o momento em que o segurou em seus braços, ela sentiu uma conexão profunda, e sabia que ele estava destinado a algo grandioso. Ela também sabia que ele estava em perigo. O faraó do Egito havia decretado uma ordem terrível. O faraó havia ordenado que todos os meninos israelitas fossem mortos. Os soldados egípcios estavam em busca de recém-nascidos para cumprir essa ordem cruel. A mãe não suportava ver seu filho ferido. Ela sabia que precisava agir rapidamente para protegê-lo. Ela fez um plano para salvá-lo. Com cuidado, ela preparou um cesto resistente, selando-o para que flutuasse. Ela o colocou em um cesto e o deixou à deriva no rio Nilo, tipo Moisés nas águas do rio São Francisco. Com o coração apertado, ela observou o cesto flutuar. O cesto flutuou rio abaixo, levado pela correnteza. A mãe rezava para que ele fosse encontrado por alguém que cuidasse dele. Foi descoberto pela filha do faraó. Ela estava se banhando no rio quando viu o cesto entre os juncos. Ela teve pena da criança e decidiu adotá-la como se fosse seu próprio filho. Ela sabia que ele era um bebê israelita, mas seu coração se encheu de compaixão. Ela o chamou de Moisés. O nome significava tirado das águas. Moisés cresceu no luxo do palácio do faraó. Ele tinha tudo o que um jovem príncipe poderia desejar. Ele recebeu a melhor educação. Os melhores tutores do Egito o ensinaram sobre ciência, matemática e a história do reino. No entanto, ele nunca esqueceu sua verdadeira herança. No fundo de seu coração, ele sabia que era um israelita e que seu destino estava ligado ao seu povo. Seção 4. A sarça ardente.
Um dia, enquanto cuidava de seu rebanho, Moisés viu uma visão estranha. Um arbusto estava em chamas, mas não se consumia. Ao se aproximar, uma voz o chamou. Era Deus falando. Deus disse a Moisés que ele havia sido escolhido para libertar os israelitas da escravidão. Moisés estava com medo. Ele deu desculpas. Ele disse que não era a pessoa certa para o trabalho, mas Deus tranquilizou Moisés. Ele prometeu estar com ele em cada passo do caminho. Com a força de Deus, Moisés confrontou o faraó. Ele exigiu que o faraó deixe meu povo ir. Seção 5. Pragas no Egito. O faraó se recusou a libertar os israelitas. Ele zombou das exigências de Moisés. Em resposta, Deus enviou uma série de pragas sobre o Egito. O rio Nilo se transformou em sangue, parecia até o rio Tietê. Nuvens de gafanhotos devoraram as plantações. Chagas cobriram as pessoas e os animais. Ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido. Ele se recusou a deixar os israelitas irem. Finalmente, Deus enviou a 10ª e mais devastadora praga, a morte dos primogênitos. Todo primogênito no Egito morreu, desde o primogênito do faraó até o primogênito do mais humilde escravo. Seção 6. Abrindo o mar. Após a 10ª praga, o faraó finalmente cedeu. Ele não podia mais suportar as calamidades que assolavam seu reino. Os israelitas estavam livres para deixar o Egito. Com grande alívio e esperança, eles começaram sua jornada para a liberdade. Eles reuniram seus pertences e começaram seu êxodo, liderados por Moisés. Atravessaram o deserto, confiando na liderança de Moisés e na promessa de uma terra prometida. O faraó, no entanto, mudou de ideia. Sua raiva e orgulho ferido o levaram a reconsiderar sua decisão. Ele enviou seu exército atrás dos israelitas em fuga. As carruagens e soldados egípcios avançaram rapidamente pelo deserto. Os israelitas ficaram presos entre o exército do faraó e o Mar Vermelho. O medo e o desespero tomaram conta deles. Parecia que toda a esperança estava perdida. A água à frente e o exército atrás, não havia para onde fugir. Mas então, um milagre aconteceu. O céu se abriu e uma luz divina iluminou o caminho. Moisés ergueu seu cajado e as águas do Mar Vermelho se abriram. Um caminho seco surgiu entre as paredes de água. Os israelitas caminharam pelo fundo do mar em terra seca. Eles atravessaram com segurança, maravilhados com o poder de Deus. Quando o exército do faraó tentou segui-los, as águas desabaram sobre eles, afogando o faraó e todo o seu exército. A força das águas foi implacável. Igualzinho quando a gente tenta atravessar o elevado leste-oeste na chuva. A natureza pode ser implacável e surpreendente. Seção 7. Uma história para todos os tempos. A história do Êxodo é uma prova do poder da fé e da importância da coragem. Ela nos ensina que, mesmo diante de adversidades esmagadoras, nunca devemos perder a esperança. A história do Êxodo continua a ressoar hoje. É uma história de libertação, uma história de redenção, uma história para todos os tempos. Que outras histórias de coragem e fé te inspiram? Compartilhe seus pensamentos e mantenha a conversa em andamento, sempre.